Vayakhel Pekudê. Leremos nesse Shabat 2 parashiot, só 2 parashiot finais do Sefer Shemot, e também leremos um segundo Sefer Torah, na Perashá, chamado Shabat HaChodesh, que está justamente no capítulo 12 de Shemot. Isso porque esse Shabat agora antecede já ao mês de Nissan, que é o primeiro mês pela Torá do calendário hebraico. Isso referente às festividades, referente aos reis de Israel, ou então referente à libertação do povo de Israel. Então vamos começar pelas 2 parashiot. Vayakhel Pekudê. Logo no começo da Perashá Vayakhel, nós temos aqui a obrigação, a mitzvah, de construir o tabernáculo, de construir o Mishkan. Mas, ao mesmo tempo, a Torá ressalva que a gente deve guardar o Shabat. E cita principalmente a questão de não acender fogo no dia de Shabat. Lotevaru Esh, Beyom Shabat, Vekol Moshe Voterem, que a gente não pode acender o fogo no dia de sábado, em todas as vossas habitações. Daqui a gente aprende o que é proibido em Shabat. Então, todos os trabalhos relacionados à construção do Mishkan, estes sim são proibidos no dia de Shabat. Então, o Talmud relata e nos traz 39 trabalhos proibidos. Tem a ver com a construção, tem a ver com escrita, que às vezes eram aquelas madeiras para fazer a construção das paredes do tabernáculo. Elas eram montáveis e desmontáveis, então elas eram numeradas pelas letras do alfabeto hebraico. E tínhamos também a questão do que era feito dentro do templo, como, por exemplo, fazer pão. Então, todo o trabalho de fazer pão é relacionado como proibido pela Torá, ou seja, adubar a terra, plantar, colher, reunir a colheita, amassar, limpar, depois colocar no fogo, tudo isso é proibido pela Torá. Temos também a questão das vestimentas dos Kohanim. Então, como era feito justamente essa vestimenta, todos os seus detalhes, então, tudo isso é proibido. No total vai dar 39 trabalhos proibidos pela Torá. Desses 39, alguns são derivados desses 39, e muitas vezes se aumentava um pouquinho mais essas proibições de trabalhos em Shabat. Exemplo, a Torá escreveu explicitamente Lotevaru Esh, Bekol Moshe Voterem, Beyom Shabat, que a gente não pode acender fogo no dia de Shabat. Tá bom, isso dá para entender claramente. O fogo dava aquele trabalho, fazia aquela fricção, ou de pedra, ou então de madeira com madeira, para que o fogo saísse. Mas não só isso. Se já estivéssemos, por exemplo, uma tocha acesa, e a gente acendesse uma outra tocha que não daria trabalho, isso também é proibido em Shabat. Eu não posso acender fogo no dia de Shabat. Bom, então, o tempo foi passando, chegamos até a época, por exemplo, desde o século XIX, quando foi descoberto, digamos assim, a eletricidade. E a pergunta, logicamente, veio para nossos sábios desse período. A eletricidade, ela é proibida em Shabat? Ela equivale ao fogo que a Torá escreveu, que eu não posso acender? Então, os sábios se debruçaram sobre essa questão. Logo no começo, principalmente, os sábios disseram, não entenderam o que era justamente e permitiram, e os outros foram se aprofundando um pouquinho mais no que seria justamente a eletricidade. Então, viram que a eletricidade seria proibida pelos sábios, seria uma extensão da lei em relação ao fogo, e também seria proibida em Shabat. Bom, quais são, então, os principais? Tínhamos que fazer uma relação da eletricidade com esses 39 trabalhos proibidos
no dia de Shabat. Então, o primeiro e mais claro, ele é um ato de você acender. Aí é dito assim, você está acendendo alguma coisa, a eletricidade em si, ela já é um fogo? Não, ela é só uma energia, ainda não é um fogo. Mas quando eu acendo uma lâmpada, uma luz elétrica, logo no princípio era usado aquele fio incandescente, que aquilo realmente ficava igual um fogo. Isso é fogo? Então aquela parte da lâmpada é que não deixava aquilo realmente transformar em fogo. Bom, então a pergunta chave para você entender se isso é fogo ou não é fazer a pergunta do contrário. Ora, quando chega no sábado à noite, a gente vai fazer a Havdalah. A Havdalah são 4 bênçãos. Boreferi Hagefen é a primeira. Depois nós temos Borei Mele Bessamim, de um cheiro realmente de um aroma bom. Depois Borei Meorei Haesh, que Deus realmente ensinou a gente a fazer o fogo. E depois a bênção da Havdalah. Amaldi, Benkodesh Lekol, Minor Lechosh, Bechelamim, Imachivi, Leche, Chetemi Amase. Ora, se eu estou dizendo que essa lâmpada ela é proibida porque ela é fogo, tua pergunta é básica. Eu posso fazer a berachá do fogo nesta lâmpada? Aí a gente não pode fazer. Ah, então não é fogo. Se alguém está dizendo que eu não posso fazer a bênção, Morei Meorei Raiz, nessa lâmpada, então ele está me comprovando que isso não é fogo. Se não é fogo, por que é proibido? Então, aqui a gente entra numa outra discussão. Então a gente vai aprender que não tem aqueles seiadim, cercas em torno da Torá, que as coisas são derabanando, por exemplo. Então seria proibido a eletricidade derabanando. Bom, se é proibido derabanando, a proibição dela é um pouco mais leve do que se fosse deoraita. De modo que, se você tem uma mitzvah no dia de Shabat, uma mitzvah da Torá, e para você cumprir essa mitzvah da Torá, você vai ser obrigado a tentar transgredir, vai ser obrigado a transgredir uma proibição dos sábios. Então, perceberam aqui o peso. Então, você pode transgredir essa proibição dos sábios de uma maneira diferente, digamos assim, para você cumprir uma mitzvah da Torá. Isso aparece no Shulchan Aruch, em Halachot Shabbat, no Seif, ou seja, no Simano, dizendo Shin Zayin. Depois quem quiser procurar pela internet, veio Shulchan Aruch, vê lá o Hachaim, Halachot Shabbat, Shin Zayin, que é 307. Então ela está falando isso. Se você for obrigado, tiver uma necessidade, qual a necessidade? Necessidade de alguém estar um pequeno sentido alguma coisa de uma doença. Se é uma doença grave, algo mais leve, ou então vai ter uma perda muito grande, pode ser de dinheiro ou de outras coisas. Ou então, como eu disse, vai ter que fazer uma outra mitzvah para você cumprir. Então, vamos dar exemplos claros. Alguém mora num prédio. Ele mora no 7º andar. A princípio, ele não deve pegar o elevador do prédio. Porque, digamos assim, não tem a necessidade. Tá, mas está em Shabbat. Ele não tem que ir na esnoga. Ele não tem a obrigação, a mitzvah, de fazer uma oração em tzibur, ou seja, coletiva, quando eu tenho. Então, essa mitzvah, ela é maior do que a mitzvah dos sábios, de você, por exemplo, não acionar o elevador do teu prédio. Ah, mas aí tu está dizendo, então, que eu posso profanar as coisas dos sábios? Não, não pode profanar as coisas dos sábios. Só se eu tiver necessidade. E ao ter necessidade, tem 2 modos de você aí fazer essa transgressão. Primeira, através de um não-judeu, através de um idólatra, vamos chamar assim. Através da idólatra,
Ela não está obrigada a cumprir nada de nada. Mas a segunda é você mesmo fazer o ato de uma maneira não usual. Chama-se em hebraico isso beshinui, ou então que ele é harriado. Qual é o usual? Tu aperta com o teu dedo aqui, assim. Então, não usual, tu vai fazer assim, ó, com isso daqui, por exemplo. Ou então com o teu cotovelo. Então, dessa maneira, você tem a necessidade, você aciona o elevador, você desce e vai à tua sinagoga. Quando você volta, você faz a mesma coisa e vai para a tua casa. Ah, quer dar uma volta na praça. Tá, isso seria uma mitzvah? Não. Então fica na tua casa. Então, o que não for fazer uma mitzvah, tiver tzorer, mitzvah, tiver a necessidade de fazer uma mitzvah, logicamente que você não vai transgredir a proibição dos sábios. Dos sábios. A questão maior que fica é a questão da distância. A questão da distância. Ora, se eu moro numa cidade como aqui no Brasil, qualquer cidade grande, e às vezes a esnoga fica longe da minha casa, poderia ser ensinado, não vai para a esnoga, fica na tua casa. Tá, mas aí como é que fica este filoto? Como fica a leitura da Torá? Como fica a Amidá? Se for só um shabat, mas todo shabat assim, então eu estou perdendo a mitzvot. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Primeiro, segundo Ben Ishai. Ben Ishai é um grande sábio que, no final do século XIX, início do século XX, vivia em Bagdade, no Iraque. Ele foi indagado por judeus da Índia nessa pergunta a respeito do uso de bicicleta. Portanto, aquilo que é comum lá na Índia, que alguém conduz a bicicleta e leva pessoas atrás. Então, a pessoa podia pegar isso. E assim ele viu a necessidade, tá bom, pode fazer isso. Pode fazer isso. Então, usando esse mesmo exemplo, olha bem, em necessidade, você pode pegar um ônibus. Digamos que você não necessite pagar o ônibus. Tu entra no ônibus, te senta, tu não estás fazendo nada. Quando chegar perto da esnoga lá, se todo mundo for descer, tu desce também. Tá bom. Estou estreitando o assunto. Então não é um ônibus, é uma van. Não tem esse agora coletivo de van. Uma van. Entra, você conhece o motorista, te paga antecipadamente, ou te paga amanhã. Tá bom. Ou então, mais estreito ainda, tu pega um táxi, acerta com táxi ou com Uber, passa na minha casa lá, 9h30 da manhã que eu te espero. E quando der 1 da tarde, nesse ponto aqui, eu te espero também. Tá bom. E tu paga ele antecipadamente, ou depois do Shabat. Isso, tendo em vista que nós moramos em cidades aqui do Brasil, que não temos esnogas ao lado das nossas casas, e tem essa necessidade, então, de você ir até a esnoga. Porque se não for assim, você não tem congregação alguma. Cada um mora longe, acabou a congregação. Então, isso não é a vantagem. Isso não é a vantagem. E a outra necessidade, que infelizmente é uma realidade, por exemplo, vai ter um Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat. Como é que tu vai para a esnoga, um Kabbalat Shabbat, e a esnoga fica no centro das cidades? Quando fica no centro das cidades, o que vai acontecer? É um lugar perigoso. Além de mendigos, tem ladrões. Então, fica muito difícil. Então, como é que fica essa situação de você sair de terno, por exemplo? Você sai de terno e tu vai andando a pé até a tua esnoga. Aí tu vai andando a pé até a esnoga, aí o mendigo. E tio,
Me dá um dinheiro. Aí tu vai dizer, não, eu não tenho, é Shabat hoje. Ele quer saber que é Shabat. Está tudo bem vestido, mas tu não tem dinheiro para dar para ele. R$ 2, R$ 5. Então tu passa um certo perigo. E se ele perceber que tu tá de equipado e tudo mais, vai ser pior ainda. Ei, judeu. Aí vem um bocado de impropérios, porque tu é judeu. Então, de repente, uma mitzvah que você está fazendo, está ocasionando um Hilul Hashem. Um Hilul Hashem. Então, por isso que é importante a gente tomar muito cuidado e ter uma percepção do que realmente é proibido e do que é mais vantagem para você cumprir a própria Torá. Então, a meu ver, nesse caso de você morar longe da tua esnoga e tu ter realmente questão de perigo, chama-se Picur Nefesh, e de fato é Picur Nefesh na nossa cidade. Em toda a cidade do Brasil, se a esnoga fica no centro da cidade, onde geralmente fica, é Picur Nefesh. Então, é preferível que você vá realmente, acerte com Uber, vá de táxi para lá. Agora, se você já é idoso, já tem uma outra necessidade maior, talvez em último caso, aí também, por causa do Picur Nefesh, tu vai no teu próprio carro. Eu lembro, acho que já contei aqui, quando eu estava lá em Israel, um lugar chamado Efrat, ao sul de Jerusalém. E lá são várias montanhas, sobe e desce, né? Então, lembro de um senhor que tinha um problema na perna, né? Senhor ortodoxo. Ele não tinha como ir para o país Noga, subindo ou descendo. Então, ele tinha um carro, que eu vou chamar de carro, mas um carro pequeno, que para ele tinha um papelzinho na frente lá, tudo mais lá, tipo uma autorização para ele andar com esse carro em Shabat. Então, a gente vê aqui a necessidade que se tem de entender situações e situações. Agora, digamos que eu me mude para um lugar grande. A esnoga fica aqui no outro quarteirão. Lógico que tem por que ser diferente. Ou a gente está lá em Israel. Esnoga em qualquer lugar. Lógico que vai até para a esnoga, uma dúvida. Mas se tiver Sorer, Im Yesh Sorer, concluindo a questão do Shabat, e da necessidade, se você tiver necessidade, veja bem, aqui é uma questão de situações, como é que a gente deve defender, como a gente deve se comportar para a gente cumprir a halakha devidamente. Então, dentro do conceito de halakha, tens que ver a idade de alguém, tens que ver realmente a situação que alguém mora, o que ele está fazendo ou não. Porque senão, como eu trabalhei, por exemplo, em comunidade comum, o que acontecia? Não pode vir em Shabat para a sinagoga de carro. Correto, não pode. Aí aquele judeu simples não vem. Em compensação, ele ia para a praia. Então a gente não saía ganhando. Então tem que ter realmente a percepção do que, onde você está inserido. Agora, se eu estou numa comunidade extremamente religiosa, que todos cumprem aquilo à risca, digamos assim, fechar a questão aqui e fazer dessa maneira. Então, é isso que acontece em nossas comunidades, nós são emergentes, a gente deve ver o todo de como ela funciona e ver dentro do espírito da halakha, tentar cumprir o máximo que a gente realmente puder. Então, voltando para a Perashá, já saindo da questão do Shabat. Foi feito tudo que foi escrito na Perashá de Terumá e na Perashá de Tetzavé, a gente vai voltar novamente a ler agora aqui, na Perashá de Vayakhel e na Perashá de Pekudê. Todas as mesmas palavras que foram utilizadas, as mesmas ordens que estão lá, tudo vai voltar de novo aqui. Então, isso é para mostrar o que exatamente Moshe estava fazendo. Assim como ele foi ensinado lá no Monte Sinai, ele está passando exatamente para o povo como deveria ser feito o tabernáculo e as vestimentas dos sacerdotes. Todos detalhe por detalhe. Bom, isso foi a partir de Yom Kippur. Moshe Rabbeinu, a gente volta um pouquinho. Quando chegou, saímos do Egito, era Pessah.
atravessamos o Mar Vermelho no 7º dia de Pêssar, chegamos no Monte Sinai no 3º mês. Nesse 3º mês, Moshe Rabbeinu sobe na montanha e Deus fala os 10 mandamentos para nós. O povo com medo diz: Moshe, vai e fala lá com você, com o Eterno. O que Deus te falar, a gente vai ouvir. Melhor, a gente vai cumprir e vai ouvir. Nascer, Venishma. E a partir daí, então, Moshe Rabbeinu relata as mitzvot, que é pela chave de Patim. E aí Deus ordena que Moshe Rabbeinu subisse no Monte Sinai e lá permanecesse 40 dias e 40 noites. E assim Moshe Rabbeinu fez. E recebeu as tábuas da lei. Aquilo que Deus tinha falado estava agora por escrito. Quando ele retorna, ele vê o povo fazendo o bezerro de ouro. Então, na ira, ele vai e quebra as tábuas da lei. Aí ele pede perdão ao Eterno, pelo povo, por Aharon e pelo povo que tinha participado, além de matarem aqueles dos 600 mil judeus israelitas mesmo que estavam lá no Monte Sinai, 3.000 foram mortos. Estavam realmente praticando o bezerro de ouro. Bom, depois que Deus perdoa o povo, aí ele ordena que Moshe Rabbeinu subisse novamente ao Monte Sinai e passasse lá mais 40 dias e 40 noites. E recebesse, então, pela segunda vez as tábuas da lei. Moshe sobe. Quando ele volta, no final do segundo 40 dias e 40 noites, já seria a data, dia 10 do 7º mês, que depois vai corresponder ao dia de Yom Kippur. Então, em vez do bezerro de ouro, agora o povo estava fazendo realmente a sua techuvá. Então, daí que o Moshe Rabbeinu vai começar, então, a construção do Mishkan. Então, de Yom Kippur até o dia 1 do mês de Nissan, do ano seguinte, vai se dar a construção do tabernáculo. E quando é que ele foi levantado? Quando é que ele ficou pronto? Quando ele foi inaugurado? No dia 1 do primeiro mês. Dia 1 do mês de Nissan. Então, daqui a gente vê uma outra resposta para uma certa pergunta que a gente ouve, às vezes, por alguns. Em Rosh Chodesh, que é o início do mês, eu posso trabalhar? Ou é um dia de descanso? Qual é a lei referente ao dia de Rosh Chodesh? A gente vê, por exemplo, alguns profetas que relacionam e igualam Shabat a Rosh Chodesh. Então, se em Shabat está proibido, o Rosh Chodesh também estaria proibido. Como é que fica isso? Mas a gente vê aqui claramente que não. Que em Rosh Chodesh, por exemplo, foi levantado o tabernáculo. Então, ele não estava descansando. Então, Rosh Chodesh não é proibido o trabalho. E qual é a lei que fica o Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, a mesma lei que corresponde a Chol HaMoed, vai corresponder, de uma certa maneira, a Rosh Chodesh. Por exemplo, Chol HaMoed, aquela festividade que fica no meio de um Hag, por exemplo, Pêssar. O primeiro dia é Hag, e o último dia também é Hag. Não tem o meio, do dia 2 até o dia 6, chama-se o Chol HaMoed. Então, algumas coisas são proibidas, mas sim pode trabalhar. O que se tem na questão das orações, tem a oração do Musaf. O Musaf é o adicional da festividade ou o adicional daquele dia específico. Então, nos Chodesh, da mesma maneira, tu tinha também o Musaf, como tu tem até hoje o Musaf. Mas a proibição, realmente, de trabalhar nos Chodesh, você não tem. Você não tem. Bom, lendo toda a Perashá, a gente vê que quando ficou pronto todo o Mishkan, o Moshe Rabbeinu não pôde entrar na tenda da assinação, porque a presença de Deus estava lá. Estava preenchendo todo o tabernáculo. Então, aí sim termina o Sefer Bishemot. Quando chega no início do Sefer Vaikra, e chamou Deus a Moshe Rabbeinu, Meor El Moed, da tenda da assinação. Aí o Moshe Rabbeinu vai entrar. Bom, então aqui, para a gente entender melhor, a pergunta é, esse Ohel Moed, tenda da assinação, que está dentro do tabernáculo, que está dentro do Mishkan, que é a parte mais a santidade maior, é lá que os profetas se reuniam. Moshe Rabbeinu era lá que ele ia ouvir a voz de Deus. Está escrito. Ben Shinei HaKeruvim,
Deus falava com Moshe Rabbeinu. Onde ficava os querubim? Lá no Mishkan, na parte mais da Kodesh HaKodashim, passando o Parochet, tinha a Arca da Aliança, com 2 querubim, na sua tampa. E de lá Deus falava com Moshe Rabbeinu. Mas Moshe Rabbeinu era um Cohen, não foi passado a Kemuná para o irmão de Moshe Rabbeinu, Aharon, o Banav, e qualquer outra pessoa não poderia entrar lá. Então, essa é uma pergunta. Então, o que dá a entender assim, são 2 respostas. Primeira, tá, mas o Moshe Rabbeinu era o profeta inicial. Inclusive, foi ele que santificou o seu irmão Aharon e os seus filhos, o Banav. Ele que ungiu para que eles realmente fossem Kohanim. Então, Moshe Rabbeinu tinha uma situação, como se diferenciada. Tá bom, tá bem explicado. Tá, mas e os outros profetas? O Yehoshua, que veio depois de Moshe Rabbeinu, ele podia entrar também na Arca da Aliança, ele não era profeta, não ia falar com Deus. E naquela situação que a gente vê, que falaram a respeito da Isha Cushita, da mulher Cushita de Moshe Rabbeinu, Deus chamou os 3. Quais? O Moshe, Aharon e Miriam, para o Ohel Moed. Miriam também podia entrar no Ohel Moed. Como é que ficava isso? Então, daqui é mesmo as 2 respostas. Uma, Miriam também era uma neviá, era uma profetisa. Então, como profetisa, ela estava no patamar mais alto. E a outra resposta que é dada, e aqui é interessante a gente perceber, que existiam 2 tendas da assinação. Na Perashá da semana passada, Itissá, a gente leu que quando o povo fez o bezerro de ouro, tinha já a tenda de Moshe, que era a tenda que ele falava com o próprio Deus, que era a tenda que ele ensinava a Torá. Então, como ele percebeu que estava no acampamento, e esse acampamento estava, digamos assim, profanado pela questão do bezerro de ouro, ele tirou a tenda dele lá e ficou fora do acampamento. E essa tenda era chamada de Ohel Moed, tenda da assinação. E não é a mesma que a gente vai ter mais adiante em relação ao Mishkan. Então, a pergunta é, essa tenda, ela continuou ou ela foi englobada depois pela tenda do Mishkan? Também é uma maneira que temos opiniões divergentes dentro dos nossos comentaristas. Mas o que a gente vai perceber que, de fato, essa tenda de Moshe Rabbeinu, essa inicial, ela permaneceu. Então, segundo essa tipo de explicação, quando eram esses encontros, era na tenda de Moshe. Lá podia entrar qualquer pessoa, digamos assim, sem ser sacerdote, sem ser da tribo dos Kohanim, dos Levim. Bom, então daqui se explica por que a Miriam foi chamada, por que depois daqueles 70 sábios, quando Moshe Rabbeinu passa a autoridade para eles, eles também entraram nessa orelha, também entraram nessa tenda. Que tenda? A tenda de Moshe. Então a pergunta é a seguinte, essa tenda já existia antes do bezerro de ouro? Olha bem lá que é a questão, antes do bezerro de ouro. Então, por que a necessidade de fazer um tabernáculo? Então, a necessidade de fazer um tabernáculo era justamente pela questão de um antídoto contra a Vodazara. Ora, o que é a Vodazara? A Vodazara que a gente tem é que eu não consigo realmente imaginar ou ter na minha crença um Deus invisível. Como assim tu está adorando um Deus invisível? Todo mundo tem um Deus visível. Uma estátua, um pedaço de madeira, aquilo outro, e talismã, isso aqui, tudo é um Deus visível. Deus invisível? Como assim? Então, isso é a tentação da Vodazara, da idolatria. Então, para que fosse realmente um remédio contra isso, você quer algo de concreto? Está aí o tabernáculo. Então, foi feita uma tenda, foi feito de vários objetos que apresentavam isso. A santidade está lá. Então, se a pessoa não se sentia atentado a fazer idolatria. Tá? Mas depois que a gente foi exilado para a Babilônia,
quando a gente retorna, que a gente já tinha extirpado dos nossos corações a idolatria, ainda tem necessidade do tabernáculo? Essa aqui é a pergunta. Então aqui a gente tem várias respostas. A gente vê o profeta Ezequiel, a partir do capítulo 40, que retrata exatamente o retorno do exílio e a reconstrução do templo do Beit HaMikdash, e dentro estaria justamente o Mishkan, o tabernáculo, ou então Aron Aberit, a Arca da Aliança. Sim, mas quando você vai ler, por exemplo, Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 14, você vai ver ali uma outra visão em relação à Arca da Aliança. Então, ele já não vê mais a necessidade de tu ter a Arca da Aliança. E nem do templo. Ele diz, não, a cidade de Jerusalém, ela como um todo, vai ser Hashem, vai ser o trono do Eterno. Então, e aí sim a gente volta então a antes do bezerro de ouro, que tinha realmente a tenda de Moshe, e que lá ensinava a Torá. E tu não tinha necessidade, praticamente, de objetos religiosos. Qual é o papel de um objeto religioso? O papel dele é de um veículo, lógico. Tu tem um livro, um Humash, ou o próprio Sefer Torá, ele é um veículo da sabedoria que está te passando dos céus para ti. Tudo bem. Mas eu devo idolatrar esse veículo? Então, esse é o erro, por exemplo, do bezerro de ouro. Você estava idolatrando o veículo. É como no nosso mundo de hoje, uma mulher, por exemplo, que recebesse uma carta do seu marido, do seu namorado, e quando o carteiro entregasse para ela a carta dela, ela fosse, se abraçasse, se beijasse com o carteiro. É o veículo. Então, esse é o mesmo tipo de erro. Então, essa questão é a questão da Avodah Zará. Então, o que nós temos de principal aqui é justamente Ohel, a tenda, e essa tenda como lugar de estudos e de aprofundamento em relação à Torá. Essa é a parte principal. Essa é a parte principal. Agora, se a gente vai ter realmente a questão do terceiro templo ou não, bora esperar. Temos aqui o profeta Ezequiel e outros profetas, mas tem também o profeta Jeremias, lá no capítulo 3. Bom, saindo da Perachá, das duas Parashot, vamos ler o segundo Sefer Torá, Shabbat HaChodesh, que é o sábado do mês que se inicia, ou seja, do primeiro mês que se inicia, o mês de Nissan, o mês da primavera. Aí a gente vai ler o capítulo 12 de Êxodos, ou seja, de Shemot. O que diz lá no capítulo 12? Este mês será para vós o princípio dos meses do ano. Tá? Por que está me ordenando isso? Eu já não tinha um calendário antes? Já não foi relatado lá desde Bereshit? Por exemplo, o dilúvio aconteceu no segundo mês. Então, a gente está me falando do segundo mês, ou seja, então quando é o primeiro? Por que aqui no capítulo 12 de Shemot vai me enfatizar? Este mês será para vós o princípio dos meses. Se eu já sei, não preciso falar. Ah, mas aqui está mudando agora. O que tu conhece como primeiro mês, já não vai ser mais lá. Se agora em outra ordem. Ah, então aqui está correto. Se ele está mudando aqui o início do mês, então agora está fazendo sentido. Qual é o mês? Este mês agora, que é da tua libertação, que início da primavera, este será para vós o princípio. Ah, tá bom. Mas quando era o outro? O outro, por exemplo, o dilúvio aconteceu no segundo mês. Tá, a partir segundo mês, a partir de quando? De agora? Então, lá no capítulo 23 de Êxodos, lá fala das festividades e fala de Sukkot. E quando fala de Sukkot, diz no princípio do ano. Então tinha um outro princípio do ano. Quando? Lá na época de Sukkot. Então, esse é o princípio do mês que já era antigo. É o que a gente comemora hoje de Rosh Hashanah, do Ano Novo. Então, o Ano Novo, desde Bereshit, desde a criação do mundo, é lá em Rosh Hashanah.
Quando a gente chega aqui na época da libertação do povo de Israel, aí sim a gente vai passar para esse princípio dos meses, agora o mês de Pêssar. Então, no final das contas, o Talmud relata que temos 4 princípios de ano. Um ano novo da criação do mundo, que se dá lá em Rosh Hashanah, que é mais ou menos setembro, outubro do nosso calendário. Temos agora esse ano novo, que a Torá relata no capítulo 12 aqui, em Shemot, que se dá mais ou menos março, abril, que é o mês da primavera. Temos o ano novo das árvores, dia 15 do mês de Shevat, e temos o ano novo dos animais, dia 1 de Elul. Então, essas são as datas, segundo o Talmud, são inícios do ano. Inícios do ano. Bom, dessa maneira a gente vai entender que quando você faz uma contagem para os reis de Israel, a contagem se dá a partir do mês de Nissan, a partir do mês da primavera. Isso quer dizer, se um rei assumisse agora, por exemplo, o reino de Israel, quando ele chegasse, por exemplo, daqui a um mês, já seria o segundo ano. Já estaria entrando no segundo ano dele. Então, essa é a contagem diferente. Por isso que lá no livro de Esdra e Neemias, nós temos uma situação ali que muda a percepção da contagem do ano. Porque lá estamos falando em relação aos reis da Pérsia. Então, todo esse cálculo a gente tem que ter em mente quando você vai mexer com o calendário. Que o calendário, para terminar meu comentário, o calendário judaico, o calendário hebraico, ele segue 2 linhas. Uma, estações do ano. Quais estações do ano? Tem primavera, verão, outono e inverno. Isso se dá como? Essas divisórias. A partir da Terra rodeando o Sol. Então é conforme o Sol. Quanto tempo nós temos aqui? Vamos generalizar em 365 dias. Tá bom, tá legal. Aí agora temos os meses do calendário hebraico. Os meses chama-se Rodes. O que é Rodes em hebraico? Da palavra Hadash. Hadash é novo, nova. Então Rodes é a lua nova. Então a lua também tem 4 fases. Tem lua nova, outra lua nova vem lua quarto crescente, depois vem lua cheia e quarto minguante, e assim volta. E isso é a rotação da lua em torno da Terra. Em quanto tempo? A lua dá a volta dela em 29 dias e 12 horas. Então, 29 dias e meio. Ora, se eu multiplicar 29,5 por 12, são 12 meses durante o ano, eu vou ter um número de 355. Mas aí eu não completo um ano solar. Então, como é ano em hebraico? Palavra Shana. Shana é ano em hebraico. Bora somar o valor numérico da palavra Shana. O Shin, ele é 300. O Nun é 50. E o Re, 5. 355. Está aí o ano lunar. Tá, mas as estações do ano. Você vai seguir um ano solar. Então faltam 10 dias. Se passaram 2 anos, eu já perdi 20 dias. Se passar 3 anos, eu perdi 30 dias. E se eu continuar perdendo, então aquela festa da primavera, que é Pêssar, já vai ficar no inverno. Mais anos que eu vou perdendo, vai ficar depois no outono. Isso não é o que a Torá está mandando. Então, a cada 3 anos, mais ou menos, eu devo colocar um mês a mais no calendário para que realmente fique o Pêssar na primavera. Então, a gente percebe que Pêssar varia desde o final do mês de março e vai até mais ou menos o final de abril. Então, eu chego lá até o final, depois eu volto, assim, vou perdendo e assim acontece. A mesma coisa acontece com o Rosh Hashanah. Às vezes está em setembro, início de setembro, e às vezes vai lá para o final de setembro, começo de outubro. Tudo isso tem a ver justamente com esse calendário hebraico. Até esse calendário
gregoriano comum, a gente tem aqui no Brasil, até certas datas, como é baseado no calendário hebraico, acontece o mesmo fenômeno. Esse carnaval aqui no Brasil. Tá, o carnaval às vezes acontece que é no começo de fevereiro, mas tem vezes que nem em março. Por que essa variação? Pelo calendário hebraico. Já que aquela Páscoa cristã, ela é baseada na Páscoa judaica. Da mesma maneira, a gente vê um ano bissexto, que a gente chama aqui no Brasil. O que é ano bissexto? É quando um ano tem um dia a mais do mês de fevereiro, de 28 para 29. E o que tem a ver com bissexto? O que é bissexto? Bi quer dizer duas vezes. E para um time de futebol é bicampeão, duas vezes campeão. Sexto, uma coisa que acontece na sexta, duas vezes na sexta. E o que tem a ver com o mês de fevereiro? Nada. E de onde vem esse termo? Do calendário hebraico. Como havia o calendário hebraico? No calendário hebraico, a gente não falou agora aqui, que tem que acrescentar um mês a mais. E qual é esse mês que é acrescentado? O sexto mês, que é o mês de Adar. Então, naquele ano que tiver um mês a mais, é um ano bissexto, que vai ter duas vezes o sexto mês. Então, repare que a gente às vezes fica utilizando coisas nesse mundo comum, que não se sabe a origem dele, aquela origem vai remontar a um calendário hebraico lá. Ele está guardando as coisas sem saber que é do calendário hebraico. Então, essa é a base. Essa perachá é a construção do tabernáculo, a gente vê a importância que a gente tem dos objetos sagrados, mas a gente vê que acima disso está a questão de ter realmente a visão completa do eterno e ao estudo e aprofundamento da Torá, e tem a ver aí com o calendário hebraico. Já perceberam, eu acho que é no capítulo 20 de 1 Samuel, capítulo 20, ali está falando sobre a questão do rei Saul. O rei Saul se sentou para comer justamente e percebeu que o filho dele não estava presente, Jonatã, e nem o genro dele também, o Davi. Davi era casado com a filha dele. E só tá bom, não está presente, tudo bem. Chegou na segunda noite, também de Rosh Chodesh, eis que o Davi também não estava presente. Mas cadê o Davi? Aí viu que o Jonatã deu uma resposta, a querer tirar uma bronca, como se diz no português. Aí o pai percebeu que estava mentindo e joga aquela lança nele. Bom, mas vamos chegar na história em si do rei Davi, com seu sogro, Saul, e nem com seu cunhado, Jonatã. Aqui é bom a gente perceber por que 2 dias de Rosh Chodesh. Primeiro da noite, sentou lá para comer Rosh Chodesh, e na segunda noite também. Mas a Torá manda um dia somente, uma noite somente de Rosh Chodesh, porque fez 2 vezes. Então aqui, lembra que eu falei que a Lua dá a volta em torno da Terra em 29 dias e meio. Então você não vai acabar o mês ao meio-dia. Tem que acabar quando aquilo ficar anoitecendo, como começa cada dia do calendário hebraico. Para a gente não ter realmente terminar no meio de um dia, questão do mês. Então, um mês tu faz de 29 dias e outro de 30 dias. Quando for um mês de 30 dias, estás pegando 12 horas do outro mês, então tu considera os contos 2 dias, o 30º dia e o dia 1º do outro mês, como começamento do mês. Então agora, semana que vem, a gente vai ter os Chodesh. Então vai ser um dia somente esse Rosh Chodesh, que já vai começar o mês de Nissan. Então que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos, amém. Fica aberto aqui as nossas perguntas.